Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 24/8, e hoje nós vamos aprender a estar olhando horas nos relógios analógicos e nos digitais. Nos digitais são bem mais fáceis, né, da gente olhar, mas os analógicos também é muito importante. Você tem aí um relógio em casa? Vamos aprender. Quem já sabe, que legal, mas quem não sabe vai estar aprendendo aí juntinho, né? Vamos lá, hoje nós vamos estudar horas, minutos e segundos. As páginas que serão realizadas serão as páginas 15, 16, 17 e 18. Então, nessas 4 páginas nós vamos estar aí colocando a data do dia 24/8, ok? Então, bora lá? Vamos começar nossa aula. A gente tem aí um troca de ideias, né? Mas a gente vai só comentar com vocês aqui a seguinte situação desses relógios, ok? Nós vamos observar aqui que as horas vão ser esses números que estão exatamente aqui dentro do relógio, que nós temos aí, ó, 1, 2, 3, até o 12. E os números que vão estar do lado de fora vão ser os minutos, tá bom? Uma coisa que a gente vai observar é que de um número para outro vai ter 5 minutos, tá bom? Quando a gente for observar aqui em relação aos minutos, a gente vai começar contando do 12, mas o 12 vai ser 0. Aí quando a gente vem contando pro 1, vai ser 5, aí 10, 15, 20, de 5 em 5, ok? Outra coisa que a gente tem que analisar no nosso relógio é que tem 2 ponteiros. O ponteiro menor, ele é o ponteiro das horas. O ponteiro maior é o ponteiro dos minutos, tá bom? Agora, que horas será que está marcando aqui esse relógio? São 9 horas. O ponteiro das horas está apontando aí para o 9 e o ponteiro maior está apontando para o 12. Toda vez que o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, estiver apontando para o 12, vai ser a hora em que o ponteiro menor está apontando, que no caso o ponteiro menor está apontando para o 9, então aí é 9 horas, ok? Quando a gente observar o ponteiro maior, ele vai dar uma volta completa. Toda vez que ele der uma volta completa, passa 1 hora, tá bom? Se ele tá aqui no 9 e ele dá uma volta completa, já não vai estar mais no 9 horas, vai ser 10 horas, que toda vez que ele dá uma volta completa, passa 60 minutos. Passando 60 minutos é a mesma coisa que passar 1 hora, ok? Outra coisa, ao mesmo tempo que o ponteiro maior se movimenta, o ponteiro menor também se movimenta. E aí vai acontecer do ponteiro menor estar entre um número e o outro. Vamos observar que se esse ponteiro maior estivesse aqui entre o 9 e o 10, que hora seria? Eu estou perguntando só em relação à hora e não aos minutos, tá bom? Se ele se encontra entre o 9 e o 10 apontado aqui, vai ser o 9. Sempre vai ser o menor. Se ele estivesse entre o 4 e o 5, seria 4 horas, tá bom? Sempre vai ser o menor. Uma coisa que a gente observa aqui de diferente do primeiro relógio para o segundo relógio é que o ponteiro maior, ele não está apontado diretamente para o 12, ele deu uma movimentada aí. Ou seja, aqui ó, esse espacinho, cada espacinho desse é 1 minuto.
minuto. Então, a gente vai observar aqui, ó, que ele andou um espacinho, então nós temos 9 horas e 1 minuto, ok? 1 minuto. Agora a gente tem uma representação aqui de 9 horas, movimentando até chegar nas 10 horas, mas a gente não tem exatamente, né? Vamos ver que o ponteiro das horas estava no 9 e foi se movimentando até chegar no número 10, enquanto que o ponteiro dos minutos deu uma volta completa, tá bom? Olha aqui, lembra que eu falei para vocês? Está entre o 9 e o 10. Que hora é? 9 horas, tá bom? Nós vamos aprender mais futuramente com algumas atividades que a gente bota em prática, né? Mas aqui nós temos a representação de 11 horas e 55 minutos. Vamos observar aqui, ó, que o ponteiro das horas é o menor e o ponteiro maior está apontado aqui para o 11. Mas aqui ele quer dizer os minutos, então é 55, porque lembra que o 12 forma 60 minutos. Vamos observar aqui, ó, que a distância de um número para o outro é 5 minutos. Então falta aqui, ó, 5 minutos para 12 horas. Aqui é muito tranquilo da gente observar. 11 horas e 55 minutos, né? Quando a gente tem aqui a representação de 9 horas e 40 minutos. Vamos observar novamente, ó, o ponteiro está entre um número e outro, não chegou apontando exatamente para o 10. Então é 9 horas e a gente contando de 5 em 5 a gente vai ver que deu exatamente 40 minutos, que é o que a gente tem aqui no nosso relógio digital, tá bom? 9 horas e 40 minutos. Esses dois algarismos aqui vão ser representando a hora e esses dois vão representar os minutos, tá bom? A gente tem aqui uma informação aí sobre o jogo de basquete, né? O jogo de basquete ele é dividido em 4 períodos de 10 minutos cada um. O tempo ele é cronometrado, sendo que a contagem para quando acontece uma falta, quando o jogador faz uma cesta ou quando a bola sai da quadra. Cada tempo de uma partida só acaba quando o relógio estiver marcando 0 segundo, tá bom? Então nós vamos observar aqui uma das regras do jogo de basquetebol, a regra dos 3 segundos, sendo que um jogador não pode ficar aí na área do garrafão sem a posse da bola por mais de 3 segundos. Agora nós vamos ter aí que vale não só o basquetebol, mas outros jogos também aí são marcados por minutos e segundos, como aí nós temos o jogo de futebol. Nós temos aqui também que em um cronômetro o ponteiro indica os segundos, tá bom? O cronômetro ele vai indicar apenas segundos, sendo que quando ele faz uma volta completa, ele fez 1 minuto, tá bom? Ok? E aí, para dar uma volta completa, o ponteiro leva 60 segundos. Vamos observar aí que o jogo de basquete começa às 9 horas. E aí, após o primeiro tempo, nós temos aí 9 e 10, sendo que cada tempo são 10 minutos. Vamos ver a representação. Logo está entre 9 e o 10, sempre é o menor. É 9 e 10, que a gente conta do 12, ele é o 0. As 5 e 10, ok? A gente tem aí que os cronômetros abaixo estão marcando 5 segundos. Aqui, ó, 5 segundos. Lembra que o cronômetro só vai marcar segundos. E aí o digital é tranquilo da gente observar, sendo que esses dois algarismos são segundos, os dois algarismos do meio vão ser aí os minutos e os dois primeiros algarismos aqui vão ser as horas. Então nós temos aí que horas, minutos e segundo são unidades de medida de tempo. Vamos aprender a medir o tempo, tá bom?
Essa observação aqui, ó, é muito importante. Já faz aí, já circula ou faz um xizinho do lado, porque é muito importante e pode estar aí caindo na nossa atividade avaliativa do terceiro bimestre. 1 minuto tem 60 segundos, ok? E 1 hora tem 60 minutos. Sempre vai girar em torno de 60, ok? Então a gente vem terminando a nossa aula, concluindo, relembrando o que a gente estudou aí, a correspondência dos números das horas em relação aos minutos, tá bom? Observamos aí o relógio analógico, onde a gente tem aí o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, e o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, como também a gente observou aí o relógio digital. Também trabalhamos aí o cronômetro. Lembra que os cronômetros só vão marcar segundos. Muito importante. Posso também estar perguntando da nossa atividade avaliativa, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai vir com o Aprender é Divertido e continuando realizando as nossas atividades que nós ainda não realizamos, né? Mas aí nós vamos estar realizando e aprofundando tudo que foi explicado na aula de hoje, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, aula teórica, tá? Mais uma aula teórica para vocês. Vamos falar sobre o atletismo. Gravem a data aí. 24/2/2020, terceiro ano A e B. Vamos sempre fazer uma revisão e sempre falar aí sobre o atletismo, tá? Sempre dando aquela revisada para não esquecer, porque quando for fazer a avaliativa tá sabendo. Criação. Vamos falar um pouquinho sobre a criação do atletismo e sua história. A sigla IAAF, em inglês, Associação Internacional de Federação do Atletismo. Grave aí. Qual é a sigla? Tá aqui, ó, em inglês, IAAF, Associação Internacional das Federações de Atletismo, beleza? E qual é a sigla do Brasil? CBAT, é o que? Confederação Brasileira também de Atletismo, beleza? A gente vem falando um pouco aqui. O esporte mais conhecido no Brasil foi em que ano? Nem ano foi, a gente vai falar em século, no século XX, beleza? Foi no século XX. Em 1952, qual é o nome do cara? Ademar Ferreira da Silva. Ele conquistou a primeira medalha de ouro no salto triplo, beleza? Isso é um pouco da história, tanto no mundo como no Brasil, para vocês terem essa compreensão. As 3 modalidades do atletismo, quem sempre a gente falou sobre corrida na pista oval, corrida com obstáculo, revezamento e salto. A gente vai falar também sobre lançamento, é bastante coisa atletismo, hein? Aqui eu vou dar uma parada para a gente poder analisar isso aqui, ó, que é coisa de avaliativa, hein? É assunto interessante. Ó, corrida na pista. A mais tradicional competição do atletismo envolve várias provas. Corrida nas pistas ovais, corrida meio fundo e corrida de fundo. E também na maratona. Só que vocês têm que se ligar na regra. Qual é a regra? Na corrida de pistas ovais, cada atleta corre em uma faixa. Numa faixa, tá? Marcada lá. De 100 metros rasos, 200 e 400, certo? Corrida na pista oval. Já de meio fundo, vai ser de 80 metros e 1.500 metros. Não precisa ficar na faixa, na raia, vai ser reto, certo? Meio fundo. Já as corridas de fundo mesmo, já é de 5 a 10 mil metros, é um pouco maior, tá? E a maratona, que é questão de avaliativa, eu vou perguntar qual é o percurso. Percurso 42,19 km, grave aí, 42,19 km. Nas corridas a partir de início de quê? Tiro de largada, segunda regra, o atleta que parte antes do tiro é desclassificado. Aqui eu já vou falando aqui da largada. Tem a largada lá, vai todo mundo preparar. Se antes do tiro der aquela saída que eu já até passei na aula prática, volta, tá? É desclassificado também. E aqui a gente vem falando sobre o que eu falei na aula passada, corrida com obstáculo e revezamento. Eu falei um pouco disso. Sempre eu vou revisar, como eu falei para vocês. Olha aqui o que é interessante. São realizadas onde? Em estádio.
e dividido em 4 modalidades e demarcações, que nem eu falo, 10 metros no feminino, 110 no masculino, 400 no masculino e feminino e 3.000 metros no feminino e masculino. Corrida com obstáculo, gravem aí. Revezamento. As provas são revezadas no que? Disputadas em grupos, para poder ter essa troca do bastão, beleza? E aqui a gente já vai pular para o salto, que eu não falei na outra aula. O salto à distância. Você sempre tem que bater um recorde. Aqui eu venho falando, ó, corre numa pista no mínimo de 40 metros e deve efetuar um salto antes da tábua, antes da demarcação da tábua, de 20 centímetros de largura. Ao cair na areia é feita a medição. Quanto maior o salto, né, vai subindo aí o índice, tá beleza? E vence o atleta que conseguir alcançar a maior marca, tá bom? Então eu falei um pouco do salto, dei aquela outra revisada. E depois a gente vai falar sobre o salto em altura, que na competição ele deve percorrer uma pista de 20 metros e com uma vara ele deve saltar. Eu vou trazer essa imagem na próxima aula, tá? E por aqui eu fico e valeu, até a próxima aula. Bem-vindo, terceiro ano, bem-vindo aí a mais uma aula de História também. Hoje, 24/8/2020, aqui é a professora Gisneide e vamos então a mais uma aula de História. O que nós vamos falar nessa aula de História, no conteúdo de hoje? Nós vamos continuar falando aí sobre o que? As peças, né, e suas histórias. Falando aí que as praças, né, e as suas histórias, elas contam o que? Algo relacionado à cidade, às praças. Nós vimos referente às construções, algo aí que remete algo do tipo, vamos dizer assim, na nossa cidade, por exemplo, né, nós temos aí a estrada de ferro. São fontes históricas e monumentos que contam algo da cidade, alguma história da construção da cidade. Essas construções, elas permanecem até hoje, são preservadas por muitas pessoas. Nós vimos na nossa aula anterior alguns locais, algumas cidades que ainda preservam a história do passado, a história da construção de uma cidade. E essas construções, elas são feitas de diferentes maneiras, por exemplo, por invasões de pessoas, pela migração dessas pessoas, pela construção de algo, né? E aí conta a história desse local. E aí para a gente conhecer, para a gente saber, muitas vezes a história desse fato histórico, desse local pode estar localizado em museus, em praças também, que é o que a gente vai ver. Muitas vezes esses locais, eles ainda são preservados, mas eles são retirados dos locais, né? Eles vão para os museus e aí lá você pode conhecer a história dessa cidade ou desse local. Outro tipo também de locais onde nós podemos conhecer a história de uma cidade é o que? É nas construções. Lembra que eu falei para vocês também na nossa aula anterior que no centro da nossa cidade nós temos muitas construções antigas que são preservadas, ainda que contam a história do passado e que muitas vezes passam despercebido por nós mesmos, mas que são locais que ainda deixam vestígios relacionados à história da cidade, à construção da cidade. E as praças? As praças, elas também contam, sabia, a história de um local. Muitas vezes nessas praças fica lá um monumento, fica lá alguma peça que conta a história aí do passado da cidade. E aí para ajudar vocês nas páginas 8 e 9 do livro de história, ok? Vamos lá, olha só a imagem aí que nós vimos na nossa aula anterior, né? Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Deixa aí os vestígios relacionados ao passado. Nós podemos ver pelas construções, pelas ruas e também as pinturas, né?
que contam a história do passado da cidade. E aí nós falamos também sobre, né, como que pode estar retratando aí a história do passado. Que tipo de história essa cidade pode estar mostrando? As praças, por exemplo, brasileiras, elas surgiram em frente às igrejas e conventos, pois as pessoas costumavam participar com mais frequência nas procissões e festas religiosas. Então, a praça, ela foi um grande centro histórico, né? Um local histórico, porque era nas praças que aconteciam os eventos, as palestras, procissões religiosas. Então, tudo que acontecia numa cidade era na praça. Então, se as pessoas fossem se reunir para algum evento, algum show, brincadeiras, era sempre na praça. Então, a praça, ela remete a grande importância para a cidade. Hoje nem tanto, né? Hoje não, hoje já temos outros espaços adequados para cada tipo de coisa, certo? Aí nós falamos também sobre o tipo de praça, como por exemplo essa daqui, né? Os coretos. O que eram os coretos? São uma herança dos portugueses. Nesses locais, bandas musicais se apresentavam em eventos religiosos, concertos e festas em geral. Então, olha só, na pracinha tinha como se fosse um palco, um mini palco. E aí, nesses locais eram feitas as apresentações. Aí ele vai falar também que os coretos eram utilizados para pronunciamentos de governantes da cidade. Atualmente, os coretos são pouco utilizados pela população das cidades brasileiras. Como a professora falou antes, já tem nesses locais, atualmente já existem pontos específicos para esse tipo de coisa, para discursos, para festas, shows e outras áreas de cada local, né, específico aí. E aí ele vai relatar ainda que no passado não havia água canalizada nas cidades, por isso foram construídas fontes públicas para conduzir água para os moradores atenderem suas necessidades de alimentação, lavagem de roupas e higiene. Então, nessas praças também tinham essas fontes de água aí que serviam para a população se abastecer. Olha que interessante. Então, a praça foi um ponto muito importante aí das cidades. Atualmente já não é tanto assim. No decorrer dos anos, as praças elas passaram por transformações e o crescimento das cidades pode modificar a paisagem no entorno das praças. Além disso, esse tipo de espaço pode receber um novo nome ou novos monumentos e mudar de tamanho, por exemplo. Então, muitas praças elas já têm nomes específicos em homenagem a alguma pessoa, em homenagem a alguma rua. Por exemplo, na nossa cidade, você conhece alguma praça que tem um nome específico aí? Então, na próxima aula, eu quero conhecer, eu quero saber se na nossa cidade tem alguma praça que tenha fonte, que tem algum tipo de nome. E esse tipo de nome é homenagem a quê? Por que que recebeu esse nome? A gente vai conhecer isso na próxima aula, ok? Olha a transformação das praças, né, ao longo do tempo. As imagens elas retratam a mesma praça na cidade do Rio de Janeiro em diferentes épocas. Então, olha a diferença das duas. Uma é do ano de 1827 e a outra é na atualidade. Praça Tiradentes aí na atualidade. Então, olha a diferença, né? Mudou o quê? Mudou as construções, mudou a questão da própria vegetação. A gente pode perceber que antigamente não tinha vegetação, atualmente já tem, né, uma vegetação. A questão da modelagem também das construções, porque se há preservação, então eles devem o quê? Pintar, devem arrumar o que estava quebrado. Então tudo isso aí é a preservação do espaço. A gente já conheceu um pouquinho sobre preservar o ambiente, o local onde nós moramos, né? E aí
com base na leitura das imagens, você vai ver aí, indicar as informações verdadeira ou falsa. Então, nós temos aí, né? O nome da praça, ele não foi alterado, verdadeiro ou falso. A localização, né? Uma atividadezinha para vocês aí. A localização e o tamanho da praça, eles não foram alterados de maneira significativa? Sim ou não? Na atualidade aí, o monumento principal da praça é o mesmo observado retratado em 1827, ou seja, o monumento que a gente viu na praça anterior, né, na primeira praça de 1827, ainda existe na atualidade? Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão marcar lá. As construções do entorno da praça passaram por muitas modificações ao longo do tempo? Isso daí a gente viu, né? Eu expliquei que mudou algumas coisas aí em torno da praça, como por exemplo a vegetação. Então vocês vão marcar aí, tá? Isso daí é só pra gente observar também, né? Um olhar o que? Geográfico, um olhar de paisagem, pra gente conhecer também. Para a gente conhecer a nossa cidade também. Vamos observar um pouquinho mais a nossa cidade, sobre os vestígios que nós encontramos aí no local onde nós moramos. É importante a gente ter esse olhar aí e conhecer também o local onde nós moramos, né? Aí nós temos aí, ó, o nome da praça, ele não foi alterado? Falso, ele foi alterado sim. A localização e o tamanho da praça não foram alterados de maneira significativa, então observem esse ponto aí, tá? A localização e o tamanho da praça não foram alterados, então esse não, ele muda muita coisa aí. Verdadeiro, eles não foram alterados. Na atualidade, o monumento principal da praça é o mesmo observado na praça anterior? Falso. Mudou aí o monumento. Então vocês devem observar, né? As construções do entorno da praça passaram por muitas modificações no decorrer do tempo? Verdadeiro, passaram sim, inclusive a paisagem observada mudou. Então essa aí é uma atividadezinha complementar, ok? Só marcar um xizinho, ou também vocês podem pintar o quadradinho, ok? Então essa é uma atividade em prática para a gente ter um olhar aí, observar um pouquinho mais as diferenças e as mudanças das paisagens ao longo do tempo, ok? E para casa, como atividade para casa, vai ficar a página 10 do livro de história, ok, terceiro ano? Por hoje é só. Beijo e até a próxima aula.